Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai começar a correção da prova. E a questão não tá na agenda, definitivamente, pois é. Só explicar para não ter dúvida a vocês. Não estava na agenda a questão da questão da prova, mas resolvi antecipar para a gente não ter que adiantar o conteúdo de história e depois voltar para corrigir a prova. Então, tô passando logo a correção da prova. Nas próximas aulas a gente continua com o conteúdo programado, certo? Então vamos lá. Primeira, a mais antiga língua escrita chamada de escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos fenícios, sumérios, acádios e babilônios. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios, lá na Mesopotâmia, entre os povos que tinha na região. Os sumérios, acádios, os assírios, os babilônios, primeiro e segundo império babilônio. Então a gente vai lembrar que eles desenvolvem a escrita cuneiforme, o código, que se chamava cuneiforme justamente pela forma como era a cunha, que se pressionava na argila, e aí dá o nome a esse código de escrita. Então a gente vai colocar aqui. Primeira questão são os sumérios, que foi bem dito, bem conversado com vocês. Vamos para a segunda questão. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de ser um ponto de confluência de rota comercial de povos de diversas culturas, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da cidade da pedra para a idade dos metais, aproveitar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário, crescimento econômico, possui uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigres e Eufrates. O item correto dessa questão também, sem dúvidas, é o item D. Por quê? Porque nós estamos falando da região da Mesopotâmia, que o fato da sua localização foi extremamente importante, estar entre os rios Tigres e o rio Eufrates, que fez, com que aquela região fosse fértil, possibilitando o processo de sedentarização, possibilitando com que eles morassem, se fixassem naquela região e a partir de então desenvolver as cidades-estados para morar, enfim, sobreviver e aumentar aí as famílias e povoar aquela região. Então, aquela região, o estar entre os rios, e é também por isso a gente até lembra também esse fato da terra ser fértil, da terra ser propícia para a agricultura, que foi um território extremamente disputado, por vários povos, como vimos nas aulas anteriores. Terceira questão. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de terem desenvolvido um intenso comércio marítimo. A questão marítima não foi fundamental, mas o que fazia o rio Nilo, esses rios eram importantes porque eles proporcionavam que a agricultura fosse desenvolvida. Então, para esses povos, o maior interesse era o interesse na agricultura, em terras férteis. Então, não foi o ponto em comum dele o comércio marítimo, não era o principal interesse deles, o comércio marítimo. Serem povos orientais que formavam diversas cidades-estados e organizavam e controlavam a produção de cereais. A questão que proporcionou a criação do Estado, a terra fértil, a organização de um território que pudesse ter a agricultura pudesse fazer com que as pessoas se organizassem e assim desenvolver os impérios e desenvolver o Estado como uma forma de poder, que a gente vai observar no item C, havendo possibilidade de formação do Estado a partir da produção do excedente, da necessidade do controle hidráulico, da diferenciação social. Basicamente, o item correto. Lembrando que, quando eu falo do controle hidráulico, era o que eles faziam com as cheias dos rios. Então, eles construíam os diques, canais de irrigação, para
deixar armazenar as águas e também levar os canais para levar água para regiões que não eram consideradas tão férteis. Então essa prática era uma prática que ajudava bastante a vida desses povos. Possuía baseados na prestação de serviços dos camponeses mencionados imenso exército que viabilizava a formação de grandes impérios milenares. Apenas não só a mão de obra também dos camponeses, havia a mão de obra também daqueles que eram capturados e que eram escravizados. Passamos para a próxima questão. A astronomia e a matemática foram os primeiros ramos da ciência que ocuparam a atenção dos egípcios. Ambas se desenvolveram com fins práticos. Cite dois resultados para os quais outras ciências deram sua contribuição. A astronomia para calendário, matemática para a construção das pirâmides que foram construídas de formas simétricas. E, além disso, como o próprio texto fala, outras ciências para a questão do embalsamento do corpo dos faraós. Foi necessário usar de química, por exemplo, com os produtos químicos de conservação, como também a biologia, para análise e estudo da anatomia humana. Então eles estudavam o corpo humano, estudavam medicina, desenvolveram medicina para atender o interesse religioso, cultural dos povos egípcios. Quinta, no Império Egípcio, a revolução promovida por Amenófis, também chamado de Akhenaton, teve grande significado, porque consistia na introdução de uma religião monoteísta, fim de limitar a influência política do sacerdote. Bom, vamos relembrar. Quando a gente fala em Egito, a gente sempre lembra de que eles são politeístas, na crença dos vários deuses. E aí a gente tem que ter sempre cuidado para não generalizar isso na história egípcia. Toda a vida eles não foram politeístas. Teve esse período em que eles foram monoteístas. Então a intenção de Amenófis era limitar, além da questão religiosa, limitar a política dos sacerdotes. Estava já se sentindo ameaçado pela influência que os sacerdotes exerciam. Então ele tomou aí essa atitude de tornar a religião principal do Egito como uma religião monoteísta. Obviamente que isso não dura por muito tempo, até o fim da sua vida, quando ele, a partir do momento que ele morre e o seu sucessor chega ao poder e coloca em prática de novo o politeísmo. Mas existiu esse momento e existiu esse fim, com o objetivo também de limitar a influência da política dos sacerdotes. Então, toda a intenção, seja na história, tudo tem um interesse por trás, né? O interesse de fazer alguém herói, é um interesse de algum grupo social. Então, o interesse de mudar a religião da noite para o dia também tem um interesse político-social por trás. Então, é interessante que a gente se detenha a olhar também por esse ponto de vista. A quem interessava a mudança de politeísta para monoteísta, né? Então vamos para o item B, unificação dos diferentes províncias. Não, realização de diferenças, de modificações na estrutura do Egito para eliminar as oligarquias agrárias. O objetivo era limitar a influência das práticas e políticas dos sacerdotes. Entender? Promoção de ampla reforma agrária. Que é a reforma agrária, professora? A mudança do domínio territorial de terras, dar terras para quem não tem, de rever quem tem muitas terras. Então, esse não era o interesse de melhorar a vida dos camponeses. Vou mudar a vida dos camponeses, dar melhor condição de vida para os camponeses. Por isso que eu mudei, foi essa a reforma de Amenófis, não foi. Então, a reforma de Amenófis IV foi justamente isso, a implantação do monoteísmo. Tem correto? Tem A. Sexta. Salve, ó Nilo, regas a terra em toda parte, ó Deus dos grãos, Senhor dos peixes, produtor do trigo e da cevada. Logo tuas águas se erguem, todo o ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os dentes rangem. Então, além desse trecho acima, eu estou falando do rio Nilo,
Rio Nilo é extremamente necessário para o Egito. Se não tivesse Nilo, não teria Egito, pela condição de o sucesso, né, o grande império, o grande estado que se torna no Nilo. A água do Egito, as águas do Nilo faz com que aquele território se torne um território propício para a existência e para o desenvolvimento do próprio Egito em si. Então ele fala que o rio Nilo é o que produz, é necessário para a produção do trigo, da cevada, do alimento, do peixe para a alimentação. E a alegria vem desse rio Nilo. É isso basicamente que a gente entende do texto, né? Que a terra se torna com o Nilo mais fértil para a produção de grãos, mas também o rio traz o peixe, que é o alimento. Enfim, sinônimo de alegria e de fartura para eles. Então, o Egito, a região quente e seca como o Saara, definitivamente não é o que o texto está trazendo. A crença numa vida além túmulo e as dores do parto. O texto fala sobre a alegria da abundância dos alimentos, né? Relativo ao isolamento do vale, também não. As nascentes desconhecidas do rio, ele não fala da nascente do rio, mas ele fala do que o rio proporciona. O poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo, que deixavam um lodo de grande fertilidade, isso mesmo. Com as cheias do Nilo, o que ficava, a região que ficava alagada, ficava fértil para tudo isso, né? Então, basicamente, nosso item correto é o item E. Sétimo, com relação ao Antigo Egito, assinale a alternativa verdadeira. Os antigos egípcios não acreditavam na existência de alma, definitivamente não, eles acreditavam na alma. E não só acreditavam na alma, mas acreditavam que o corpo era a casa da alma, por isso que deveria ser preservado. O faraó Amenófis tentou implantar o culto politeísta, não, é o culto monoteísta. Aí eu coloquei um certinho, mas é um errado aqui, porque eles acreditavam, perdão. As mástabas, pirâmides e os hipogeus eram câmaras funerárias. Sim, as pirâmides eram o quê? As câmaras funerárias. Era lá que era colocado não somente o faraó, mas as riquezas dele, porque tinha forte a ideia de que quando ele retornasse à vida, lá estaria os seus bens. Os egípcios desenvolveram a química e a matemática. Química e a matemática foram utilizadas em alguns processos, mas o que há de mais forte como característica do Egito e que eles criaram, né, no caso, que eles desenvolveram para serem câmaras funerárias foram as pirâmides. Então o item correto é o item C. Oitava questão. O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Sim, como vimos lá no texto anterior. Sem ele, os egípcios não teriam construído um império tão grandioso. Qual a influência do rio para a agricultura? É como falar aquela questão, com as cheias do Nilo, os terrenos se tornavam mais alagados e férteis. O lodo que tinha no rio ficava sobre a terra, tornando mais fértil. Isso propiciando a agricultura, que é extremamente necessária para as pessoas se fixarem, morarem, aumentar suas famílias, enfim, povoar as regiões. Como os egípcios lidavam com o regime de cheias nos períodos de cheias periódicas dos rios, eles também fizeram as construções como os diques, os canais, os diques para os armazenamentos das águas dos rios para o momento de estiagem. Né? Nona, a religião estava em todos os momentos da vida dos egípcios, o que torna o seu entendimento muito mais importante no estudo do Egito Antigo. Assim, explique duas das características que mais chamaram a sua atenção. Então, sobre a religião do Egito, sobre os processos que viviam, o politeísmo, enfim, tudo isso. Essa é uma questão pessoal que vocês vão responder de acordo com o que a gente estudou sobre a cultura religiosa egípcia, que mais chamou a atenção de vocês. Então, essa é a nona questão. Ela é uma questão pessoal. Vamos finalizar com a 10ª questão. Os egípcios tinham grandes preocupações com a morte.
Um dos principais vestígios que permitem saber como se relacionava com o fim da vida é o Livro dos Mortos. Este livro, na verdade, era um conjunto de papiros, possui diversos encantamentos para ajudar o espírito da pessoa que faleceu a caminho pelo mundo dos mortos. Veja a seguir um de seus encantamentos. Visitem minha alma, guardiões do céu. Se vocês atrasarem a visita da minha alma, meu cadáver encontrará um olho de Horus contra vocês. A barca sagrada será alegre e o grande Deus prosseguirá em paz quando vocês permitirem que minha alma vá para os deuses. Permitam a visita da minha alma ao meu cadáver, que meu cadáver descanse como múmia, que nunca será destruída ou apodrecerá. O texto faz menção à mumificação. Por quê? Porque, assim como diz o texto, permita que a visita da minha alma ao meu cadáver descanse como uma múmia, e que ele nunca será destruído ou apodrecerá. A ideia é muito firme, a ideia é muito forte, que é a vida da alma que retorna para o corpo. Então, por isso, é necessário o processo aí de mumificação, que é o que a gente, eu acho que de toda a cultura egípcia, que a gente tem muito forte, muito em mente, as pirâmides e as múmias. Então, por trás, é interessante realmente lembrar que por trás dessas figuras tem uma explicação cultural, explicação religiosa. Então, você observa que é só um cara lá vestido com as faixas. É algo muito, muito, muito maior que isso, né? É uma representação de uma cultura religiosa, uma representação de uma cultura muito importante para a civilização egípcia. Meus queridos, a gente encerra nossa aula por aqui de correção. Encerramos também esse conteúdo e espero que tenham gostado, espero que tenham tido um bom resultado na prova, que tenha sido bem exitosa a prova de vocês. Fiquem bem, estejam bem e até a próxima aula.